coração, tá bom? Ao seu coração. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas nessa rica oportunidade, tá? Vamos orar. Querido Deus, poderoso Pai, nós estamos à tua presença nesse dia para glorificar o teu nome e exaltar o teu nome. Pai querido, que tu venha nos abençoar. Fala conosco pela tua palavra nessa noite de sábado. Em nome de Jesus. Amém e amém, tá? Mande aí o seu alô, presbítero Eds, e a irmã Maria Lopes é quem já mandou o seu alô abençoado, tá? Meus irmãos, nossa leitura bíblica, na verdade, o livro de Sansão, ou melhor, o livro de Juízes trata a respeito da vida de Sansão, do capítulo 13 até o capítulo 16. É uma história curta, mas que traz grandes lições para cada um de nós, certo? É a história desse rapaz, Sansão, seu nome significa consolo, era para ser uma história de grandes vitórias e grandes conquistas. Por quê? Porque nessa época o povo vivia debaixo de uma idolatria e apostasia e também de derrota. Já no capítulo 13, verso 1, diz assim, ó, que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então o povo estava meio desviado, certo? E afastado do Senhor, mas mesmo assim Deus ele traz esperança para o povo, através do nascimento de uma criança. Eu digo que o nascimento de uma criança é a esperança de que o mundo não vai acabar. Sempre há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Então, quando a criança nasce, é Deus falando que acredita no ser humano ainda. Então, alguns morrem, já idosos, e outros nascem. Agora nós temos o nascimento de uma criança, e o nascimento dessa criança, ela aconteceria de uma forma extraordinária, porque através da revelação de Deus, através de um anjo que visita Manoá, e o nascimento dessa criança, e essa criança seria capacitada pelo Espírito Santo, e a promessa era que libertaria Israel da idolatria e do jugo do povo, certo? E quebra o silêncio de um tempo. Se você ler o capítulo 12 de Juízes, versículo 8 ao versículo 15, é talvez um dos textos mais tristes da Bíblia, porque os líderes que aparecem só enriquecem, e enquanto isso o povo se afunda na idolatria. Do capítulo 12, do verso 8 ao 13, nós temos a história de homens que são adúlteros, só pensam nos filhos, ou melhor, só pensam neles mesmos, e ter muitos filhos e aprisionar o povo. São líderes, mas não tem uma liderança espiritual. Mas o Senhor traz uma palavra poderosa, certo? Para essa família, que nascerá uma criança, e essa criança será grandemente abençoada pelo Senhor. Então é uma criança, dá até um nome, seu nome é Sansão, e diz aqui no estudo que essa criança será corajoso diante dos homens, mas infelizmente a história de Sansão todos nós conhecemos, ele sempre cai no encanto das mulheres. Sobre Sansão, pastor Gesiel Gomes escreveu que ele tinha uma queda por mulheres promíscuas e mundanas. E isso é perigoso, muito perigoso, certo? E contava seus segredos, e apesar de tudo era cheio do Espírito Santo, mas entregou seu corpo aos prazeres carnais. Meus irmãos, Sansão, mesmo com grandes qualidades, teve um fim trágico devido à sua fraqueza, certo? E nós temos uma grande lição extraída da vida de Sansão, que a força e a unção do Espírito não garantem um final feliz na vida, tá? Vou repetir: a força e a unção do Espírito não garantem um final feliz. Então, Sansão tinha tudo para ser um grande líder, um líder aclamado, e hoje
ensinado e a gente pregaria mostrando a importância dele para Israel e para o mundo. Mas esperaram muito dele, esperaram muito dele. Então, quando alguém é chamado por Deus para liderar, como foi o caso de Sansão, as pessoas sempre esperam desta pessoa competência, caráter e sabedoria. Elas sempre esperam. E a gente aprende que pessoas perdoarão falhas eventuais, baseada na habilidade, especialmente se podem ver que você ainda está na fase de crescimento, porque a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Mas, meus irmãos, se essa pessoa errar no caráter, nessa área, mesmo deslizes ocasionais são fatais. Pode errar nas habilidades, certo? Às vezes a gente quer montar uma coisa e pensa assim, não vai dar certo. Mas eu digo que é melhor a gente fazer e não dar certo, do que nunca fazer e jamais descobrir que vai dar certo. Então, às vezes, errar, a gente aprende muito mais com os erros. Agora, quando se trata de caráter cristão, quando se trata de uma vida com Deus, aí é mais complicado, tá bom? Olha só, na vida do crente que substitua a integridade e a perseverança por qualquer coisa, vai acabar no lamaçal, certo? Caráter vale mais do que talento e do que unção. E unção sem caráter de Cristo é síndrome de Lúcifer. É síndrome de Lúcifer. Meus amados irmãos, Sansão dispunha de todos os meios para tornar-se um dos maiores líderes da história, mas acabou sendo um dos piores, tá? Por quê dos piores? Porque como pode alguém começar tão bem e acabar tão mal? Na verdade, Deus o chamou para liderar. Deus o chamou para ter um tempo com o próprio Criador. Deus o chamou para que ele fizesse toda a diferença. Deus o chamou para ser líder do povo. Deus o chamou para que viesse a libertar o povo do jugo de um povo, certo? Mas, infelizmente, nada aconteceu na vida de Sansão, tá bom? Aí em Juízes, no capítulo 13 e 14, temos um menino ensolarado, certo? Seu nome traz brilho, e no capítulo 13 e 14 ele se entrega ao pecado, e esse brilho se acaba, e ele morre em ruínas. Um triste fim de uma vida promissora. Quando você vê um pouco do que está acontecendo hoje no mundo, dá para você entender que a maioria das pessoas que tem muito talento hoje, seu fim é trágico. Você vê histórias aí de jogadores de futebol, você vê história de cantores, você vê história de atores, você vê no meio evangélico a mesma coisa. Você vê pastores que pregavam para multidões, cantores evangélicos que tinham em seu nome em todos os congressos, mas com o tempo foi fracassando, fracassando e fracassando. Esses dias atrás eu conversava com os irmãos a respeito de um cantor aí que tinha uma voz, eu ouço até hoje. Eu ouço até hoje esse cantor, certo? Que é o cantor Nelson Ned. Eu ouço até hoje no meu carro seus hinos, gosto de ouvir a voz, mas Nelson Ned no final da vida ele gravou uns CDs e saiu um pouco do projeto de Deus. Ele chegou a ser um dos cantores mais caros a cobrar quando começou cachê, através do Matos Nascimento e do Nelson Ned, é que começou a cobrar esse negócio de cachê, transformou o mundo gospel em uma indústria que você tem que desembolsar aí 100 mil reais para ouvir alguém cantar uma hora, entendeu? Então aí terminou morrendo. Eu lembro que eu assisti o sepultamento dele, a reportagem, não tinha quase ninguém lá no seu velório, tá? O que eu quero que você entenda com isso? Que não adianta começar bem, tem que terminar bem também. Então a vida cristã, ela é muito séria, e a gente precisa entender esse lado da seriedade, certo?
Eu digo que Sansão ele é conhecido como o menino da promessa, certo? E ele aprendeu a dura verdade de que a confiança proporciona o fundamento de todo caráter em nossa vida. Esse homem, ele era, a gente sabe das suas qualidades, mas se perdeu durante a vida. Vamos lá? Meus irmãos, primeiro ponto, ele nasceu para proteger uma nação, certo? O era oprimido, depois ele tinha um Deus para servir, porque quando o anjo visita os seus pais, fala da sua grandiosa missão. E a Bíblia diz que Sansão seria nazireu de Deus. A palavra nazireu significa consagrado, tá? A palavra hebraica nazir significa separado, consagrado ou dedicado. Uma pessoa que faz um voto de ser separado para o serviço de Deus, no caso de Sansão, só que ele foi separado para ser nazireu pelo próprio Deus. É diferente. O voto do nazireu acontecia dele próprio e às vezes da família. Mas no caso dele e de João Batista e do próprio Jesus, eles foram separados pelo próprio Deus para serem nazireus. Então era uma missão que ele não podia negar, porque foi o próprio Deus que o chamou. Então, como nazireu, Sansão não podia consumir bebida forte ou vinho, passar por uma vinha ou comer o fruto, tá? Segundo, não podia cortar os cabelos e também não podia tocar num cadáver. É simplesinho, rapaz, isso aqui para fazer, certo? E da mesma forma que o nazireu tem que se consagrar, o cristão também. O cristão, ele é escolhido por Deus, separado para Deus e consagrado para a obra de Deus, certo? E obrigado a não se consumir vinho, ou melhor, álcool, mas serem cheios do Espírito Santo. E o cristão foram criados segundo a instrução do Senhor, certo? Segundo a instrução do Senhor. Então, Sansão deveria andar por um caminho muito bom, mas infelizmente ele não andou por esses caminhos, certo? Olha só, ele tinha muito problema. Primeiro, ele deixou de tratar as fraquezas do seu caráter. Primeiro, porque ele tocou num cadáver. Depois, ele se envolveu com uma prostituta. Na verdade, ele tomou suas próprias decisões, tá? Segundo, as suas decepções foram só aumentando, porque Sansão gostava de flertar com o pecado. Gostava de flertar. Isso é perigoso, flertar com o pecado. Lá no Pará tem um ditado que não se cutuca onça com vara curta. No meio evangélico também, não se futuca o diabo e nem a carne com vara curta, senão vai cair, tá? Número 3, diz também que ele agiu impulsionalmente. Ele escolheu precipitadamente a sua mulher. Ele queria uma mulher, ele queria, porque na verdade ele não queria uma esposa, ele queria uma mulher para satisfazer os seus desejos carnais. Isso é muito sério. Você tem que entender que a mulher que você vive, ou você que é jovem, noivo e vai viver, é a mulher da sua vida, é a mulher que será mãe dos seus filhos. Não é uma mulher qualquer, não é uma mulher que você despreza, não. Então Sansão queria uma mulher apenas para os seus prazeres sexuais. Número 4, ele é vencido dentro da área da sua fraqueza, certo? Porque o pecado, ele consome. Sansão encontrou sua parceria na pessoa de Dalila. Ele tinha tanto desejos sexuais que o diabo ouviu, já mandou logo uma prostituta. E o fim dele foi triste, porque ele perdeu a maior oportunidade de servir ao Senhor por toda a sua vida, certo? Os pais de Sansão eram um casal de oração, certo? Eles reconhecem o anjo como a pessoa de Jesus e assim por diante, tá bom? Agora, no capítulo 14, diz que Sansão era um homem de caráter inconstante. Por que Sansão era um homem de caráter inconstante? Porque ele teve um casamento errado, depois ele se vinga dos filisteus,
A gente entende que Sansão era um homem que tinha a graça de Deus sobre a vida dele, um homem forte. A Bíblia fala que com uma queixada de jumento ele venceu, ele matou 1000 filisteus, certo? Mas isso aí, meus irmãos, não leva ao caso. E acima de tudo, tem algo sobre a vida de Sansão que lendo o texto bíblico a gente sempre passa por isso, mas serve de lição para cada um de nós, tá? Que é o capítulo 15, o versículo 17. Primeiro o 16 fala que o queixada de jumento ele matou montões, tá? E o verso 17 diz assim, ó, quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado de Rematilei. Sansão estava com muita sede. Observe, verso 18. Juízes capítulo 15, 18. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: derte pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Ele estava reclamando. Ele saiu de uma grande vitória e a Bíblia diz que ele estava morrendo de sede, tá? Verso 19. Deus então abriu a rocha que há em Lei e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte é chamada de En-Acoré e ainda está lá em Lei. Diz que Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Irmãos, ele ora. Ele estava com sede. E o Senhor fez com Sansão a mesma coisa que fez com Israel lá no deserto. Uma rocha abriu e saiu água da rocha. Olha só, observe uma coisa. Sansão foi um homem que nasceu por causa dos anjos. Era um homem que tinha a plenitude do Espírito Santo. Era um homem que era nazireu, separado por Deus e consagrado. Era um homem que era juiz de Israel, líder de Israel, alguém que estava à frente do povo de Israel. Era alguém que tinha um nome maravilhoso, era alguém que tinha uma família maravilhosa, era alguém que fazia parte de uma geração abençoada, mas nada disso o impediu de cair no seu próprio erro e no seu próprio pecado. E ele orou, essa parte que eu li é muito interessante, ele orou e Deus ouviu sua oração. Meus irmãos, nada do que eu faço, primeiro, eu não tenho liberdade para pecar. Primeiro ponto, anote na sua agenda, nós não temos liberdade para o pecado. Ah, mas eu estou em casa, na quarentena, posso tomar uma cervejinha, tomar uma cachaça para esquecer a pobreza. Não para com isso, rapaz, tu é servo de Deus. Não deixe de passar um dia sem você ler a sua Bíblia, sem você orar, sem você buscar a presença de Deus. Isso já basta. Tem um hino bonito que eu acho, que é em inglês, que a autora lá diz o seguinte: Cristo é suficiente para tudo da vida. Então Cristo é suficiente. Tem coisas que eu não preciso para encher meu coração. A única coisa que pode encher meu coração é a presença de Deus. A única coisa que pode encher meu coração é Jesus Cristo. A única coisa que pode trabalhar a minha vida é a palavra do Senhor. Eu preciso entender o que eu sou. Tem pessoas que ainda não descobriram quem realmente ele é. Ele não descobriu a sua verdadeira identidade. Sabe por que Sansão sucumbiu? Não é porque a misericórdia de Deus não agiu na vida dele, porque agiu várias vezes. O negócio é porque ele se achou grande demais. E o problema nosso é quando a gente sai de uma grande vitória. É quando a gente acha que as coisas acontecem do nosso jeito. Esse dia eu vi um pastor presbiteriano pregar e falou que tem gente que pensa que o evangelho passou a ser... Jesus passou a existir no dia que ele nasceu. Então tem pessoas que quando vai contar da sua vida, eu não sei porquê, quando começa a falar do seu nascimento. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela falou que até os anjos cantaram no dia do nascimento dela. Entendeu? Ah, não, pelo amor de Deus, não é bem assim que as coisas... E a gente precisa entender que Deus, ele quer mais humildade na nossa vida do que arrogância, tá bom? Sou servo de Deus, sou filho de Deus, mas isso não significa que eu tenho liberdade para pecar. Ah, não, mas eu sou já um pastor renomado, agora eu posso fazer o que eu quero. A partir do momento que você começa a fazer o que você quer, você está fora
dos planos e dos projetos de Jesus Cristo. Sansão perdeu a graça de Deus, perdeu a salvação e se tornou problema. Por que problema? Porque perdeu a sua salvação, ou melhor, perdeu a graça de Deus. Salvação não sei, porque quando chegar no céu vamos procurar ele lá, tá bom? Meus irmãos, a lição fica que a gente precisa entender. Olha só, a gente precisa ter a capacidade de aprender, porque o que acontece quando a gente perde a nossa capacidade? Dentro da vida de Sansão tem alguns pontos interessantes. Por quê? Porque Sansão confiava na sua própria força. Por que ele mente para Dalila? Por quê? Olha só, um homem santo mentindo. Por quê? Porque ele confiava na sua força. Ele começou a se achar importante. O problema das pessoas é que quando, na igreja que eu estou falando, lá fora não, mas na igreja, nosso problema é quando a gente se acha melhor do que Jesus, tá? Número 2, diz mais, não aprendeu com as suas próprias falhas. Sansão não aprendeu com as suas próprias falhas, porque na nossa vida, a nossa vida é um sobe e desce. Isso é fato, sobe e desce. Tem hora, tem tempo que você está cheio da graça de Deus, transbordando da presença de Deus. E tem hora que você faz igual o Jonas, pede para morrer. Quem nunca fez uma oração pedindo a morte? Senhor, despede o teu servo em paz. Por quê? Porque a gente tem esse altos e desce, certo? Mas isso não é sinal de falha, tá? Depende de onde, da situação que você está vivendo, certo? E o erro, a gente erra para aprender, certo? Erra para aprender. E tem pessoas que não aprendem com os próprios erros. A vida de Sansão não revela, não tem registro de melhoria, senão uma espiral de decadência. Então Sansão ele começou aqui, ó, nascimento por anjos. E conforme o tempo foi passando, meus irmãos, ele foi só descendo até morrer dentro de um templo pagão. Então, ele foi só perdendo a graça, mesmo vencendo os midianitas, mesmo carregando uma porta nas costas, mesmo pegando raposas e soltando no arraial dos filisteus, mesmo matando homens para pegar as suas roupas. Tudo aconteceu para destruir a sua reputação. Meus irmãos, olha só, a vida de Sansão não tem nada de bom, tá? E por que muita gente erra? Por que muitos não aprendem com seus próprios erros? Primeiro, porque eles se acham suficientemente grandes para admitirem os seus erros. Eles se acham muito, um homem igual eu não erra, eu sou infalível. Não, nós erramos, somos humanos. Como diz Jaime Kemp, temos pés de barro. Eles se acham suficientemente espertos para tirarem proveito dos mesmos. Eles se acham suficientemente forte para se corrigirem. E às vezes precisa quebrar um pouco isso aí, tá? Eles reagem ao invés de liderarem a si mesmo, certo? E em último lugar, são facilmente derrotados, tá? São facilmente derrotados. É muito mais fácil. Muita gente erra sempre no mesmo erro do que em outro, porque não corrige o primeiro. Nós temos isso em nosso meio, cantores que precisam de discipulado. Um exemplo, um cantor, o cara se converte. Eu conheço muitos que se converteram a Jesus, aceitaram a Cristo e com 6 meses já estava gravando CD. Já estava aí na mídia e fazendo sucesso. Com 2 anos caíram de novo. E caíram saindo falando mal da igreja, tá? Tem aquela cantora Perla, que é funkeira. Aquela mulher, quando se converteu com 5 meses, já gravou o primeiro CD lá pela editora, já ficou famoso, já andou pelo Brasil cantando em tudo que é congresso, cobrando uma fortuna para cantar. Aí depois, quando descobriu que não ia ser idolatrada, aí o que fez? Saiu falando mal. Voltou a fazer tudo que fazia. Como diz a Bíblia, o cachorro come o vômito
e o porco volta para a lama novamente, entre outros mais. Irmãos, problema nosso. Conversando com o pastor Luciano Parlandi esses dias, nós precisamos voltar a fazer discipulado novamente na igreja. Depois da pandemia, discipulado. Precisamos aprender. Esse tempo de pandemia, para mim, está sendo um tempo de aprendizado. Eu estou relendo os livros que eu já li, relendo meus sermões que eu já preparei. Por quê? Porque eu preciso aprender mais para poder ensinar. Errar, tem um ditado que errar é humano, agora permanecer no erro, meu irmão, aí é burrice, tá? 5 minutos, eu estou terminando agora. Então, Sansão, ele perdeu tudo porque não se corrigiu, não se ajeitou. Meus irmãos, o futuro de Sansão é triste. É muito triste. Por quê? Porque ele perdeu a sua graça, perdeu a unção e perdeu o poder de Deus sobre a sua vida. Ele foi preso, todos nós sabemos a história, foi arrastado para o centro do templo, foi humilhado e depois morreu dentro de um templo pagão. Meus irmãos, tem um ditado que quando a gente vê a barba dos outros pegando fogo, a gente coloca a nossa de molho. Tem coisa na Bíblia que Deus permite, que está escrito para que a gente venha aprender. E o que a gente pode aprender com a história de Sansão? A primeira coisa que a gente aprende é que não adianta a gente nascer, que o nosso nascimento aconteça através de um anjo, se a gente não obedecer a Cristo e obedecer às Escrituras. Não adianta. Não adianta querer crescer no reino de Deus sem passar pelo caminho estreito e pela porta apertada. Isso é fato, isso é bíblico, não tem. Outra lição que a gente aprende: o voto de Nazireu é coisa séria. Irmãos, quem é separado para fazer a obra de Deus, isso é coisa séria. Tem gente que pensa que está na igreja, que a igreja é um parque de diversão e uma colônia de férias. Não, irmão, isso aqui não é parque de diversão, não. A vida cristã é coisa séria, seríssima. Ser servo de Deus, trabalhar para Cristo, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, isso é coisa séria. Sansão era nazireiro, não podia errar. A gente pode errar, nós estamos sujeitos à queda, mas o máximo que a gente puder fazer para fugir disso, para não cair, é melhor, tá bom? Terceira lição: a gente precisa aprender com nossos erros. Aprender com nossos erros. Erramos sempre e precisamos aprender com eles, tá? Quarta lição: isso aqui é não só para os homens, é para as mulheres também. Cuidado com o sexo oposto. Cuidado. Eu sou pastor, um exemplo, eu sou pastor e sou casado. Eu tenho minha esposa. Eu não preciso buscar outra mulher lá fora. Para quê? Eu não preciso ficar navegando na internet atrás de outra mulher que está por aí bobeando. Não, não, não. Isso chama-se reputação e caráter. Isso é integridade. Um homem que cai num pecado sexual, John MacArthur escreveu no livro Ministério Pastoral. Ele escreveu o seguinte: que o homem que cai do pecado de adultério, ele não pode nunca na sua vida ser um pastor. Não pode. Ele não está apto para ser um pastor de igreja. Porque ser pastor é coisa séria, rapaz. Ser um pastor de rebanho é coisa séria. Zero por isso. Outra coisa que eu quero que você entenda: as vitórias da nossa vida acontecem para que Deus seja glorificado. Não é eu que sou glorificado na vitória. Esses dias atrás, estava repassando, eu peguei o final, já estava com meu rapaz e minha filha. A gente coloquei lá no canal 39, 539, não lembro, do Sport TV. E estava passando a final da Copa ou melhor, da medalha de ouro do Brasil no futebol, nas Olimpíadas. Aí entrevistaram o Neymar chorando, entrevistaram o goleiro Everton, que hoje está no Palmeiras. Olha aí, Manuel Filho é que sabe disso. E eu lembro que ele falou uma frase quando o repórter chegou para ele ao vivo e falou assim: ô Everton, você foi o herói da partida, conte aí sobre a medalha. Aí ele disse assim: a medalha é nossa, mas a glória é de Deus. Rapaz, eu gostei. O dia que eu ver o Everton, que eu vou ver um dia, dar um abraço nele, que ele é crente em Jesus, todo mundo sabe disso, eu vou falar: rapaz, aquela tua frase marcou a minha vida.
A medalha é nossa, mas a glória é de Deus. Não é eu, é o Senhor. Não é o meu louvor, é Deus. Não é a minha pregação, é Deus. Se não for o Senhor, acabou. Eu vi o pastor Sila Malafaia pregar uma vez, ele disse algo interessante. Tire Jesus de mim, o que sobra? Sobra nada. E ele tinha tirado o bigode, sem que ele tirou o bigode, ele ainda brincou. Não sobra nem o bigode, que eu não tenho mais. Tá? E em último lugar, não adianta ser um instrumento nas mãos de Deus e morrer dentro de um templo pagão. Não adianta ser uma bênção de Deus e morrer viciado, bêbado, morto pela polícia porque alguém deu um tiro. Não adianta. Não adianta morrer assim. Deus quer que você cresça. Deus quer que a glória seja para Ele. Deus quer que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Viver com Deus é prioridade. E deixa que o Senhor cuida da gente em todas as situações da vida. Amém? Quero orar por você. Muito obrigado. Deus abençoe. Estou no horário, tá? Deus abençoe a sua vida, o seu coração, nesse dia tão especial que o Senhor nos concedeu. Vamos orar? Querido Deus, poderoso Pai, eu te agradeço por tudo que tu tem feito pela minha vida e pela vida da tua igreja. Senhor, abençoa poderosamente, derramando da tua graça em nome de Jesus.